E eu acordei hoje pensando nessa questão. Eu acompanho um canal que é um canal totalmente acadêmico, assim, racional, científico, de um cara que trata de temas de teologia, mas é de um jeito muito frio. O canal não te dá nenhuma esperança, o canal não traz nenhum sentimento. É só uma análise fria, científica, que vai, inclusive, assim, destruindo um monte de pressupostos religiosos que não tem nenhum tipo de base científica, nenhum tipo de base histórica. Muita coisa que a gente acredita são mitos, são hipóteses, que não sabe quem criou, quando criou, que não tem uma referência histórica, vocês entendem? Então aqui no Evangelho Sentido eu gosto de deixar isso muito claro, principalmente para quem está chegando. A gente tem recebido gente nova aqui no nosso grupo, eu fico muito feliz por isso. E eu gosto de deixar claro assim a nossa posição em relação a essa dimensão teológica, essa dimensão espiritualista, religiosa. Aqui a gente não tem a pretensão de estabelecer um critério de verdade para essas palavras. A gente não analisa aqui historicamente o Evangelho para saber, né, se isso é ou não verdade, quando que foi, se isso faz sentido. Tem muita coisa que foi escrita muito depois de Jesus, tem coisas que foram tiradas em alguns concílios pela igreja, outras coisas foram colocadas depois porque convinham que fosse assim. Tem um monte de história que, se a gente quiser saber, a gente vai ficar surpreso de ver um monte de manipulação humana em relação a esses textos. E principalmente um monte de manipulação humana em relação às religiões. Eu não pretendo que esse seja um espaço religioso nesse sentido. Então esse é muito bom deixar claro, esse é um espaço terapêutico, né? Eu estou trazendo o Evangelho como uma poesia. Eu estou trazendo o Evangelho como um texto simbólico, encantador, para a gente poder olhar para nós. Esse é o convite desse trabalho, para que ele sirva de um trampolim terapêutico para a gente olhar para nós, para a nossa espiritualidade. E ninguém chega num trabalho como esse se não tiver, por exemplo, algum tipo de afinidade, algum tipo de conexão com a imagem do Cristo. Só que o que a gente vê aqui dentro de nós pode ser que tenha muita confusão, então nós vamos limpando, clareando tudo aquilo que possa existir na nossa intimidade, no nosso emocional. Eu, por exemplo, antes de iniciar esse trabalho, eu fiz um trabalho comigo, onde eu fiz assim, várias sessões terapêuticas, onde eu colocava na minha frente o Cristo e deixava vir todas as emoções que me vinham quando eu olhava para ele. E não era só emoção boa, me vinha raiva, me vinha medo, me vinha tristeza, me vinha culpa. Tudo isso, né, faz parte do que existia entre eu e ele, essa relação com ele, né? Então, para mim, esse é o Evangelho Sentido, assim, de perceber o que essas palavras ligadas a ele, o que essa imagem que a gente tem dele, né, nos afeta, como que isso constrói a nossa personalidade, a nossa subjetividade. E nesse canal desse cara, ele destrói tudo, não sobra nada. Ele destrói tudo. Aí teve um dia que eu perguntei para ele assim, aqui, professor, nem a caráter terapêutico, você não acha que o Evangelho tem um valor? Pela beleza de algumas palavras, de algumas narrativas? Não acho não. Ok, é a opinião dele. E para mim é difícil escutá-lo, mas tem coisas que ele fala que é muito interessante. Para mim é um exercício. Mas o que eu quero dizer com isso, gente? Nesse canal, 80% são homens. Olha que interessante. E hoje ele estava se perguntando, não sei por que aqui 80% são homens.
E eu falando, puxa, no meu canal, 95%, aqui no Evangelho Sentido deve ser uns 95%, né? E na Oficina da Alma, como um todo, o canal nosso no Instagram, não é diferente, é uns 80% mulheres. Para mim, qual que é a diferença? Não é o tema que ele trabalha, mas é a forma com que ele desenvolve, né? Ele vem olhando para tudo de uma forma estritamente racional. Não tem poesia, não tem sentir, não tem alma. É só razão, aquela ciência fria que corta fora tudo que não tem evidência. É pesado, mas às vezes é necessário a gente também tirar um pouco, né, dos excessos para poder olhar para aquilo e ter clareza, por exemplo, do nosso lugar. Né? Por exemplo, eu não pretendo aqui estabelecer um conceito de verdade a respeito de nenhuma interpretação de Jesus. Né? Mas saber do meu lugar aqui, qual é o meu lugar quando eu trabalho com o Evangelho? É um lugar terapêutico, onde a gente olha para esse texto como uma bela história que quem quiser vai fazer o uso dela e criar no seu corpo a própria interpretação, que para mim me traz esperança, que para mim preenche minha vida de sentido. E cada um vai encontrar esse sentido com essa história. Então, Oficina da Alma, Evangelho de Sentido, tem mais mulher porque o nosso caminho, o nosso convite é sempre o sentir. E esse sentir ainda é muito constrangedor para a maioria dos homens. Eles ficam mais à vontade no pensar, no analisar, no entender. Então, um canal acadêmico ali sobre esse tema está cheio. E aqui é o contrário. Deixa o seu corpo te guiar. Né? Deixa as suas sensações te conduzirem. E essa polarização que aqui está sendo dita, ela pode ser feita de uma forma respeitosa. Ou seja, a gente pode trazer uma harmonia para isso. Em que sentido? Eu não preciso dizer que aqui é melhor do que lá. E nem que lá é melhor que aqui. Isso sim cria uma polarização rivalizadora. Eu posso dizer apenas que é diferente e que a gente inclusive pode se completar. Que a gente precisa de ter um pouquinho de senso crítico, a gente precisa de ter um pouquinho de sentimento, a gente precisa de um pouco de cada coisa, o masculino e o feminino aqui. Mas vamos ser realistas, nós não somos seres iguais nesse corpício. Temos tendências que as mulheres apresentam de uma forma mais feminina. Essa equalização total, na minha opinião, eu acho que ela pode ser uma violência com os homens e uma violência com as mulheres. Não sei se vocês concordam. Existem tendências que são natas, que são orgânicas, sabe? Que são biológicas, que são culturais e que a gente não vai rasgar com um pensamento simplista que somos iguais. E aqui é uma prova disso. Está sendo oferecido para todos e olha quantas mulheres tem aqui. E lá também está sendo oferecido para todos e ele fala estranho. Olha quantos homens tem. Então, a gente vai se sentindo mais à vontade em determinados espaços, de acordo com algumas tendências. Enfim, é só uma questão. Então eu honro mais uma vez toda essa força feminina que chega abrindo as portas do sentir. É um nível de conhecimento que a ciência ainda despreza, né? A gente acessar a verdade através do sentir, acessar a subjetividade, acessar a nossa intimidade através desse caminho. E também a força feminina desses homens que vêm, né, se dando o direito de desenvolver a sensibilidade, porque no fundo é disso que se trata. Nós estamos aprendendo aqui
Se eu puder resumir o propósito desse canal, é um desenvolvimento da nossa sensibilidade. E agora a gente dá o contorno desse trabalho, trazendo uma leitura de um texto que a gente vai seguindo na sequência. Nós já lemos todo o Evangelho de João e agora nós estamos lendo a sequência do Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 22, no versículo 34. Veja como essas palavras chegam para você, mas seja aquilo que eu digo, ou seja aquilo que chega com essas palavras, não se prenda às minhas palavras, não se prenda ao texto. Fique com você. Fique com a sua experiência. Nesse trabalho, a autoridade maior é a sua experiência. É ela que merece a maior consideração, seja ela como for. Pode ser estranha, pode parecer difícil de entender. Só fique com ela, só acompanhe ela e deixe ela ser gestada. Mas talvez algumas dessas palavras abram portas de percepção, abram caminhos onde você também perceba algo pedindo atenção aí dentro. Às vezes uma palavra, às vezes uma imagem surge dessa leitura. Capítulo 22, o maior mandamento. Os fariseus, ouvindo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, testando, o interrogou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos está pendurada toda a lei e os profetas. Não se preocupe em ter que encontrar alguma coisa, em ter que entender qualquer coisa. Não se preocupe. Veja se existe em você qualquer pretensão de controle. Veja se existe em você qualquer tipo de pressão agora. E solta. Veja se é possível soltar esse controle e apenas estar disponível para ser guiado pela sua experiência sentida, que ela não aparece de uma vez. Pode ser até que ela apareça em alguns casos, mas muitas vezes ela vem devagar. Ela vem com algo
é sutil e vai se formando aos poucos. Acompanhe, seja companhia, esteja aí, receptivo, seja para o silêncio, que é uma bênção, poder ser companhia para o silêncio, ou para qualquer movimento, o barulho interior que peça a sua atenção. Veja se você está resistindo a algo, se existe qualquer tensão no seu corpo. O nosso trabalho ele inclui cada sensação. Não há nada que precise ser tirado, excluído. Tudo pode ter um lugar de consideração. Seja você esse lugar de receptividade ao que quer que se apresente. Às vezes o que começa a se apresentar não é entendível, mas não se preocupe com isso. Nossa mente quer entender tudo. Mas se permita suportar a experiência que você não entende, sem descartá-la por isso. Só fique, sem saber onde ela vai te levar, sem saber que conclusão isso vai ter. Apenas fique com o que é, com o que quer que esteja sendo vivenciado. Fique. Fique em casa. Fique com você. Fique com a sua experiência.
E cada um no seu tempo, bem devagar, a gente pode ir anotando. Talvez tenha surgido uma palavra, uma frase. Às vezes surge uma associação que move meu sentir. Às vezes uma pergunta. Anota no seu tempo. E esse anotar, ele não é à toa. Ele também é uma nova experiência. Quando a gente está anotando, escrevendo, a gente está experienciando de novo e abrindo espaço para vir outras palavras que não tinham vindo, ou outros sentimentos que não tinham vindo. Como que se perdoa? As religiões falam em perdão, mas não falam como que a gente perdoa. E o perdão começa por nós admitirmos a dor de sermos feridos. E essa é a dor, então, que ela se dispôs a acolher. Muitas vezes a raiva chega para a gente não sentir dor. E aquilo fica ali, esperando o momento em que eu esteja disponível para sentir. Porque o nosso trabalho é vivenciar tudo. Essa é a verdadeira liberdade que a gente pode viver aqui como humanos. A liberdade de estar sem defesas. Isso não significa que eu vou ser incapaz de me posicionar. Mas significa que eu vou me permitir ser afetado pela vida. Que não tem jeito da gente se relacionar sem ser afetado. E a gente vai ser afetado de formas divinas, graciosas, acolhedoras, macias, confortáveis. E a gente também vai ser afetado por espinhos que os outros não podem evitar, que vão nos machucar e que a gente também não pode ferir, porque o que machuca em nós vai estar sempre ligado também a uma imagem que a gente criou de nós, a uma expectativa que a gente criou a respeito da vida. Tudo isso vai sendo rasgado, o nosso orgulho, mas dói. Rasgar o orgulho dói. Ver a imagem idealizada que a gente tinha de nós morrer dói. Ontem eu atendi uma pessoa que ela veio me falar de uma dor que parecia uma morte. Sabe qual era a dor? Ela está percebendo que ela tem limites. E uma parte dela dizendo, eu não quero aceitar isso.
E doendo, chorando. Por que ela não quer? Porque parece uma morte. Aceitar que ela tem limite significa a morte de uma imagem idealizada que ela criou a respeito dela. Significa que ela não vai dar conta de fazer tudo que ela imaginou que daria. A Ida uma vez me contou uma história que eu acho muito linda, de um monge que falou para ela assim: eu vou te ensinar uma prece. E ela ficou assim, né, cheia, ai que bom, vou aprender uma prece aqui que vai me ajudar. E o monge disse para ela assim: diga a Deus, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade, para fazer o que você quiser de mim. Aí ela gostou, falou: opa, tô aqui, instrumento de Deus. Aí ele completou assim: e diga ainda a Deus, mesmo se você não quiser fazer nada de mim. Aí ela deu uma murchadinha. Porque às vezes é isso. Deus não quer nada de nós além do que a gente já esteja fazendo. E a gente começa a imaginar: nossa, eu tenho que. Que isso? Nós precisamos separar do que é o nosso imaginário, que pode nos machucar muito, e criar uma crítica toda vez que a gente estiver distante disso. Como se esse imaginário fosse a verdade. Ela criou uma verdade que está doendo ver ela desconstruída. A gente cria muitas verdades a respeito de um ideal de relacionamento, de um ideal de caminho espiritual. E ver isso se sendo abalado, questionado, destruído, dói. Mas é aquela dor que liberta. É o encontro com uma verdade que vai trazer liberdade. Porque tira a gente de uma gostosa ilusão de ser grandioso, de ser grandiosa, de ser melhor que os outros, de ser melhor do que eu acho que eu sou. Eu adoro uma frase do guia que ele diz assim: desça desse pedestal que você se colocou. E a gente se coloca em pedestal toda vez que a gente cria um tenho que para nós. Eu tenho que, uma condição para a gente se amar. Uma condição para a gente poder ter valor. E desse lugar eu também me desfaço da pretensão de mudar o outro, de convencer o outro, porque às vezes o que nos fere não é o que entra na nossa boca, é o que sai. E o que sai é o que a gente emana, são as nossas motivações diante do que a vida traz. Que eu não tenho paz para receber o que a vida me traz. Eu respondo, eu reajo à vida. Às vezes com agressividade, às vezes uma agressividade silenciosa e disfarçada de caridade, de bondade. Por exemplo, eu atendi uma pessoa uma vez que ela estava sofrendo por uma desavença no trabalho de alguém que não estavam se entendendo, e a gente começou a aprofundar a respeito da dor que ela estava sentindo naquele encontro, do que realmente estava afetando ela, que estava sendo tão difícil naquela relação, e ela muito honestamente pôde escutar e me dizer: eu quero provar que ela está errada. Então era assim que ela estava lidando com a diferença. Eu quero provar para ela que ela está errada. Como se isso fosse trazer paz. Isso nunca vai trazer paz. Vai
trazer sempre guerra. E às vezes a gente tem essa pretensão, só que ela não é consciente. Então trazer consciência para isso já nos dá a chance de soltar e quem sabe ir para um outro lugar de respeitar, um outro lugar pacífico de simplesmente estar ali. Esse lugar de um Cristo em nós que consegue se manter bem, mesmo que o outro esteja mal ou tentando nos fazer mal. É um exercício e todo dia nós vamos ter experiências para nos ajudar a perceber como que a gente reage à vida. Uma introdução falando sobre essa ambivalência entre emoção, razão, de como que esse trabalho às vezes chama mais mulheres pelo convite ao sentir. E um outro trabalho que tem um convite muito forte ao pensar, ao analisar. É um trabalho que não sou eu que faço, uma outra pessoa, ele chama muito mais os homens. Mas tem uma diferença aqui que toca nesse ponto. Ele ridiculariza todos que não têm essa mesma pretensão dele de ir para um caminho de análise fria, científica e materialista do Evangelho. Tem hora que ele fala que respeita, mas é muito claro no discurso dele, se você for acompanhar várias palestras, essa ridicularização, esse deboche, essa crítica ao sentir, né? Sem comprovação, sem evidência científica. Isso é muito pesado, isso é muito cruel, né? Então a gente faz isso com o feminino, não só com as mulheres, mas a gente faz isso com tudo aquilo que é diferente de nós. Então a gente vai começar a ficar mais atento como que eu lido com aquilo que é diferente. Será que eu posso olhar com respeito? Mesmo que isso esteja em desacordo com a minha visão? Quando os cegos chegam para Jesus e Jesus pergunta a eles: o que vocês querem? E eles falam: Senhor, eu quero ver. E essa visão, num primeiro momento, pode ser desconfortável. Não foi fácil, Mateus, mas eu vi. É comigo o trabalho. Eu não tenho que mudar ninguém. Não tem nada errado com a vida, com Deus. Sou eu, Mateus, é comigo. E eu já entendia isso, é claro que você já leu isso, que você já entendeu isso. Mas a gente esquece. Então, toda vez agora que a gente se lembra, nós estamos assimilando de um nível mais sentido, mais profundo, essa verdade. E quando isso é aceito, sou eu, é comigo, é o meu jeito de lidar, de reagir, de olhar. Isso fica leve, porque está nas minhas mãos. Porque enquanto o problema for o outro, o mundo, os governantes, for Deus, ferrou. Aí só me resta um lugar, sabe qual? A vítima. Mas quando for comigo e eu me der conta disso por uma convicção sentida, fica leve, porque agora tem esperança. Porque se eu construir essa visão com os significados que eu fui amarrando ao longo da minha experiência, eu posso transformar isso. Mesmo que não seja de uma hora para outra, eu decido. Eu quero ver. Eu quero tirar dos meus olhos os ciscos que criam distorção, que criam ilusão e que me impedem de amar. Olha o poder que tem isso. Eu gosto de falar que aqui, quando a gente fala de um evangelho sentido, ou de um caminho sentido, principalmente através da focalização, que é essa metodologia que nos aproxima do sentir,
Não é que a gente está contra a razão, não. A razão, ela está presente. Tudo isso que agora está sendo trazido por todos, está sendo trazido racionalmente. Ou seja, é a nossa compreensão a respeito da experiência que a gente viveu e que a gente está vivendo. Só que a compreensão, ela está fundamentada no sentir. Ela está unificada, conectada com o sentir. Então, é uma racionalidade integrada ao sentir. Porque não há nenhum problema com a racionalidade, pelo contrário. É maravilhosa e nós precisamos e usamos ela o tempo inteiro. Qual é o problema? A forma que se usa. Nós criamos uma forma racional de viver que ficou desconectada do sentir. Esse foi o problema, essa foi a cisão da humanidade que eu vejo no canal desse cara, por exemplo. É um racional que divorciado do sentir. O sentir virou uma ameaça para os científicos materialistas, ficou uma fantasia vista como uma bobagem. Esse é um masculino doentio. Esse é a masculinidade doentia, que invalida, né? E que coloca como soberana um aspecto que não é maior do que o outro, do sentir. Ele precisa dar a mão. Então o que a gente está fazendo aqui é dar a mão do sentir e do racional, de forma que a compreensão venha fundamentada pela experiência viva e sentida. E aí a compreensão que vem, ela não precisa ser detalhes longos, tratados, incríveis. Não, às vezes basta o essencial. Qual é o essencial? É comigo. Basta. Então a gente vai aprendendo a simplificar. O que a gente precisa entender é simples. Não é complexo. O que vai fazer diferença para o nosso alívio é um entendimento simples que vem da abertura para o sentir.